Então, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui caminhando aí para o encerramento da disciplina. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né? Fisicamente, né? Mas com o apoio aí das ferramentas remotas, nós tivemos essa distância um pouco mais reduzida, né? E acredito que nós conseguimos aí durante as nossas aulas lançar, né, ou completar os objetivos que a disciplina, né, de fundamentos antropológicos e sociológicos busca para a formação de vocês, né, enquanto estudantes aí de sistemas de informação, de enfermagem, né, e a importância das discussões que foram suscitadas aqui na disciplina para a formação profissional de vocês. E hoje, um dos nossos últimos temas, né, propostos também, dentre todos os propostos na disciplina, desculpa, mas é um dos temas que vai fechar esse ciclo de discussões para a formação de vocês, justamente para o amadurecimento, né, acadêmico, que é o objetivo central da disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos, né? Então, eu acredito que na próxima semana a gente vai poder ver isso de forma mais clara, porque eu vou estar provocando vocês, né, diante daquilo que nós estudamos durante o semestre, e vai ser importante para a gente entender se vocês conseguiram contemplar todos os objetivos propostos da disciplina. E hoje, o tema da nossa aula de hoje, né, que ele vem abordar uma questão que muitas vezes a gente pensa que é assunto passado, né, que não é mais necessário se falar sobre isso, ou algumas pessoas até dizem, bah, já estou cansado de falar sobre isso não existe, enfim, né? Mas nós vamos perceber hoje a importância de ter um olhar mais maduro sobre essa questão, que é a questão das diferenças étnicos raciais, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei para nós começarmos, então, as nossas discussões de hoje, tá? Só lembrando que durante as minhas proposições aqui, do que eu vou apresentar para vocês, vocês fiquem à vontade para contribuir ou para questionar, né, o que vocês acharem necessário, tá certo? Muito bem. Então, eu preparei aqui para vocês algumas ponderações sobre esse tema. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto, todos estão vendo, né? Se alguém pedir para entrar e eu não perceber, eu peço só que alguém da turma me avise, tá? Porque às vezes eu estou falando e acabo não escutando o pedido de entrada aí dos alunos, né? Então é importante sempre alguém avisar, tá ok? Muito bem, eu preparei aqui para essa aula algumas reflexões para nós fazermos sobre as relações étnico-raciais e o porquê que se cobra tanto a reflexão desse assunto, deste tema, né, em todas as esferas da educação, desde da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, o ensino superior também, né, e o porquê, né, dessa necessidade de um amadurecimento nos mais diversos níveis, né. Eu não gostaria de colocar aqui como sendo um assunto obrigatório pelo Ministério da Educação. Eu gostaria que vocês tratassem esse assunto como um assunto importante para o amadurecimento de vocês enquanto acadêmicos de ensino superior e para o amadurecimento de vocês enquanto cidadãos e cidadãs, né? Que é importante isso também a gente destacar, certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas informações. Opa, não está passando aqui.
Vamos ver se eu consigo aceitar quem está pedindo para entrar. Vamos ver. Ok. Então, eu vou partir aqui do princípio, né, da análise, do porquê que houve a necessidade, então, de regulamentação por leis, por normas, por resoluções, né, por normativas, né, que colocaram como importante a educação para as relações étnicos raciais, tá? Em todas as esferas da educação. Então, nós vamos ter aqui a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. E além dessas duas leis, nós vamos ter uma resolução, né, que é a número 8 de 2012, que vai também, né, trazer essa importância de se trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, tá? Quando for fechar a aula de hoje, entender do porquê da importância de se trabalhar educação para as relações étnico-raciais, que é a reflexão da noite, né, que nós vamos fazer, né? Muito bem. Tirei da minha tela aqui. Em primeiro lugar, nós vamos falar das políticas afirmativas, né? O que são essas políticas afirmativas? Essas políticas afirmativas são políticas de ação efetiva que vão afirmar, que vão reconhecer, né, a presença da população negra e indígena no Brasil e de reconhecimento da cultura desses povos, né, como estruturante da sociedade brasileira, né? Não são meras contribuições. Então, como nós estamos aqui na disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos, é importante nós entendermos, porque esse é um dado da antropologia, né? Da onde vem, né? A população brasileira, ela é formada por quem? Nós já falamos da questão da diversidade cultural, que vem justamente dessa mistura de povos que vão compor, né, a população brasileira. E nós chegamos ao longo da nossa história, da forma como a nossa sociedade foi se estruturando ao longo da nossa história, nós vamos perceber que tanto a população negra quanto a indígena no Brasil, elas foram perdendo um pouco, elas foram perdendo a força da identidade delas. A população indígena, que era a população nata do Brasil, do território brasileiro, né, que tem toda aquela história, que não precisa eu estar aqui voltando aqui na aula de hoje, que vocês já estudaram durante as escolares de vocês, né, mas que foi sendo aí dizimada ao longo da história, né, em virtude, né, da necessidade, né, de ter de quem chegava, né, se afirmar como os donos desse território, né, e nós vamos ter aí, então, ao longo da história, essa cultura indígena como sendo uma cultura esquecida, né, e daí vem a luta indígena ao longo da história estruturante da sociedade brasileira, né. A população negra, da mesma forma, né, ela vem para cá como escrava, uma população escrava, né? E a partir do momento, né, da abolição, nós vamos ter essa população negra também entrando dentro dessa sociedade estruturada, mas de forma diferente, como vocês também já devem ter estudado, né? Como é que foi isso ao longo da história. Então, essas políticas de afirmação, elas vêm justamente porque foi percebido a necessidade de reconhecimento da presença da população negra e da população indígena do Brasil, né? E de que essas culturas
são também estruturantes da sociedade brasileira. Elas não apenas contribuíram, né, mas elas fazem parte fortemente da história, da estrutura da nossa sociedade, né? Então, por que ensinar, né? Quando a gente fala da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né, nós temos que pensar que não é só ensinar conteúdos, não é só ensinar história, fazer relatos do que aconteceu, enfim, né? Antes de tudo, é humanizar as relações entre pessoas negras e pessoas não negras, entre pessoas indígenas e pessoas não indígenas, né? E fazer, né, eu coloquei aqui, né, fazer existir uma relação em que todas as pessoas envolvidas sejam reconhecidas e sejam respeitadas em sua diferença. Por isso o termo educação para as relações étnico-raciais. E é importante colocar isso, gente. Eu reflito muito sobre isso, porque eu venho de uma educação, e aqui a palavra educação, ela está abordada num sentido político, né? Social. A educação das escolas, a educação das instituições de ensino, né? Mas eu venho de uma educação que eu recebi da minha família, educação já voltada para esse reconhecimento, né? Eu agradeço a minha família por isso, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade, confesso para vocês, de entender por que há tanta, por que é tão difícil, né? Olhar, né, para quem é de uma raça diferente, para quem é de uma cor diferente, para quem tem valores ou hábitos diferentes do que os nossos, né? Por que é tão difícil de olhar com respeito, né? Ou olhar de forma a reconhecer o outro, né? Com um olhar de igualdade, né? E a palavra educação entra fortemente nessas questões, nesses questionamentos que eu faço para vocês, certo? Então, né, essa construção teórica que eu vou fazendo é importante para o entendimento da nossa aula, tá? Então, se entende por raça a construção social forjadas nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosa, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça que foi cunhado, que foi reconhecido, né, no século XVIII, tá? E hoje, né, subjamente, superado, né? Esse conceito biológico de raça já foi superado também, né? Que é o que se entendia lá no século XVIII. Então, cabe esclarecer que o termo raça ele é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como a cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, né, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino social dos sujeitos no interior, né? Aqui eu acabei errando, desculpem, no interior da sociedade brasileira, certo? Tem mais alguém chegando aqui, vamos ver. Saiu. Será que caiu? Bom, se entrar de novo, nós voltamos, né? Muito bem. Só retornando aqui, né? Então, o termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras, né? Para informar justamente como determinadas características físicas, como a cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem ou até mesmo determinam e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira, certo? Há muita discussão em torno desse parágrafo que eu coloquei aqui para vocês. Por quê, né?
porque é uma divergência de ideias, justamente nessa questão, tá? Vamos lá tentar colocar agora a Jaque. Vamos lá. Por quê? Porque há pessoas, há autores, por exemplo, né, e há pessoas também que convivem conosco na sociedade que fazem uma leitura, muitas vezes, um pouco distorcida, talvez por não conhecer a história e o porquê dessas lutas, né, achando que isso não existe, né, que não é a cor da pele, o tipo de cabelo, características físicas, enfim, né, que vai influenciar no lugar que o sujeito está ocupando dentro da sociedade, né, que todos estão numa posição igualitária. Só que nós vamos perceber, e as pesquisas mostram isso, né, que não é bem assim que acontece na realidade, tá? Vamos lá, então. Então, o termo raça, ele foi ressignificado pelo movimento negro, que em várias situações o utiliza com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos. Então, o uso do termo étnico, na expressão étnico-racial, ele serve para marcar que essas relações tensas são devido também à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, de valores e princípios das demais, né, etnias, da indígena, da europeia, da asiática, né? Porque quando eu falo de etnia, eu tenho que lembrar que eu estou falando, olha só, né, antropologia aqui, eu estou falando da raiz, tá? Então, quando eu falo de etnia, eu vou estar me reportando a isso, né? A raiz cultural, né? Da onde vem, né, essa etnia, né? Qual é a visão de mundo, quais são os valores e os princípios de determinada etnia, que as difere das demais, né? Porque, na verdade, as diferenças não é diferença de cor de pele, de cabelo, enfim, o que nós vamos ver aqui é a diferença de visão de mundo, de valores, de princípios, de costumes, né? Que vão diferir uma etnia da outra, certo? Aqui na página 3 das diretrizes curriculares, que vão falar sobre o ensino, né, sobre o ensino étnico-racial, né, nós vamos encontrar embasamento para isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? E lá na Lei 10.639, da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases de toda a educação no Brasil, nós vamos ter esse projeto de sociedade apresentado, né? Então, o que eles dizem, né? Eu tenho que aprender a conviver respeitando o outro na sua diferença, conhecendo, aprendendo a conviver, e isso, né? Não em termos de tolerância, mas como igual em valor, né? Ver o outro que é diferente de mim como alguém com quem negociar o futuro da nação, por exemplo. Olha só que forte essa frase, né? Quando nós tratamos da diversidade, vocês lembram que eu falei muito da questão do respeito, né? Que eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Aqui, quando eu vou falar das relações étnico-raciais, nós vamos tratar de forma diferente esse assunto, porque não é só uma questão de respeito, né? É o educar para que haja uma mudança, né? Uma mudança realmente de atitude, não é só ser tolerável, né? Não é só ser tolerante, não é só respeitar, né? Mas olhar com igual valor, né? É uma para muitas pessoas isso aqui é é um desafio, né? Por mais que, que, que alguém de vocês aqui possa achar que não, tá? Mas para muitas pessoas ainda na sociedade, essas questões étnicas raciais, elas são um desafio muito grande, tá? Chegando, Helena, ok. Muito bem, continuando então, né?
A escola é racista ou antirracista? A escola... Quem entrou pode fechar o microfone, por favor. Vamos fechar o microfone. Deixa eu ver quem é. É a Daíse. Daíse. Bom, se alguém tiver o contato da Daíse, se puder mandar uma mensagem, só pedir para ela fechar o microfone, eu agradeço, tá? Muito bem, né? Quando a gente fala se a escola é racista ou antirracista, a escola, ela não tem, né? Ou a gente, nós não temos essa função de ser racista ou antirracista, né? Então, nós vamos partir do princípio de que se todos são ensinados a pensar como se fossem brancos, a escola participa da morte de identidades. Lembra que eu falei lá, né, da história dos africanos, da história dos indígenas, né, dentro de um aspecto antropológico, né? Então, se a escola ela não participa isso, se ela não participa para a formação educativa, né, para que esses conceitos sejam desconstruídos, para que nós reconheçamos, né, a identidade dessas etnias, né, dos africanos e dos indígenas, a escola ela vai estar deixando de ser aquilo que de fato ela precisa ser. E que as instituições de ensino precisam ensinar o convívio entre os diferentes, né? O respeito às diferenças. E esse respeito aqui partindo do princípio de tolerância e mais também, muito mais ainda, de igualdade. Eu passo a olhar o outro igualmente. Tá? É um desafio, né, para muitos, tá? Aqui a branquitude e seus privilégios. Eu coloquei alguns títulos de frases que eu fui encontrando quando eu fui organizar a aula de vocês, os materiais que eu tenho, tá? Então, marca-se o negro, o indígena, mas não marca o branco, porque o branco é visto como universal. Como a regra, os demais são minorias, né? Esse pensamento a gente acabou aí ao longo da história, tá? E é esse pensamento que nós precisamos desmistificar, que nós precisamos mudar, né? Então, o branco precisa entender, né? Essas frases são frases que eu fui pegando de materiais e que eu achei interessante colocar aqui para aguçar um pouquinho a discussão com vocês, né? O branco precisa entender que seus privilégios foram construídos em cima da opressão do outro, né? Aqui, do outro, né? O negro, o indígena, né? Então, o branco não pode ser o universal e demais grupos serem grupos específicos. Isso não existe dentro de uma estrutura da sociedade, gente. Né? E se existe, é porque nós criamos. Porque, em tese, isso aqui não pode existir quando eu falo de estrutura societal, né? Que foi um dos temas das nossas aulas. Certo? Então, todo ser humano tem a sua especificidade, né? Epistemicídio, né? Eu achei interessante esse título, porque ele vem trazer aqui algumas indagações, né? E alguns comentários, né? Eu trago aqui, né, um exemplo da Sueli Carneiro, onde ela fala: tudo que é negro produz, tudo que o negro produz não é conhecido ou não é legitimado. O mesmo vale para as populações indígenas, né? Essas frases a gente pode questionar, né? Porque eu, por exemplo, Joélia, eu tenho uma visão diferente. Para mim, o que eles produzem, né? Tanto a etnia negra ou a etnia indígena, eu olho com um olhar de curiosidade.
Por quê? Porque é diferente daquilo que muitas vezes eu estou acostumada, mas eu não olho com um olhar achando que os meus valores e os meus costumes são superiores. Eu observo com um olhar de curiosidade porque é diferente. E daí, essa frase que eu falei para vocês é que faz a diferença, né? Quando eu observo com curiosidade porque é diferente, não necessariamente eu estou diminuindo ou achando que eu sou superior, muito pelo contrário, eu observo e vejo o que eu preciso aprender ou o que eu posso aprender com outras etnias diferentes da minha. Então, entender isso tem uma historicidade, que o racismo é estruturante na sociedade brasileira. Professora, Pois não? isso também aconteceria com as mulheres na sociedade, né? Sim. O tema da nossa aula seria relações étnico-raciais e de gênero. Eu Isso, acabei tirando gênero hoje da aula, porque eu queria trabalhar mais essa questão da étnico-racial. que é Mas um assunto mais na frequente. semana que vem nós vamos falar sobre essa questão de gênero também, tá? Tranquilo. Pode falar. Não, não era só isso que eu queria falar mesmo, para entender. E foi interessante essa tua fala, porque é outra questão também que as pessoas muitas vezes querem se abster de falar, como se fosse algo que não existe, a necessidade de se falar sobre, né? Sobre a questão de gênero, né? Mas existe a necessidade, né? Talvez, eu acredito, né, diante de todas as discussões, mas na semana que vem nós vamos falar mais especificamente sobre isso, né? Eu acredito que diante de todas as discussões que foram feitas, quando se falou da necessidade de se abrir a questão de gênero, eu acredito que a forma como foi colocado é que gerou conflito, né? Por isso que muitas pessoas hoje são contrárias, por exemplo, a querer falar sobre gênero, né? Então, Uhum. eu estudei a minha vida toda no colégio de São Lugero, lá no colégio estadual, né? E eu tive o prazer, eu estudei desde o jardim de infância, que eram as freiras lá na época que era os padres que eram donos da escola, depois, na sequência, no jardim de infância, eles ainda tinham, né, a escola. Depois, na sequência, quando eu fui para o primeiro ano, para a primeira série, né, do ensino fundamental, foi feito um período de transição ali, foi vendido para o Estado, né? Mas eu tive a grata satisfação de ter formadores, né, da minha escola, além da minha questão da família, como eu já falei, que sempre nos prepararam para isso, né, para que nós tivéssemos esse convívio, né, de forma igualitária dentro da sociedade. E na época, quando eu comecei a ler, né, as discussões que são feitas hoje sobre de se abordar a questão de gênero, por exemplo, eu já estou aqui falando do nosso tema da semana passada, mas foi importante a tua pergunta. Quando se vê essa discussão, né, contrária a se falar sobre gênero, por exemplo, no ensino fundamental 1, eu fui me perguntar e fui pesquisar por quê, porque a minha formação, nós falávamos sobre isso, né, de uma forma respeitosa. E eu não vejo, né, eu acredito que foi a interpretação da lei, do que se pedia, é que talvez não, eu acredito que foi equivocada. Né? Então, eu acho que precisa ainda de um amadurecimento, inclusive de professores, de gestores, né, sobre o que se ensinar realmente, né, para a criança, para o adolescente, né, sobre essa questão do gênero, né, porque muitas vezes, como eu falei da minha família, muitas vezes a família, talvez ela não tenha ainda isso amadurecido dentro dela. Não quer dizer que eu quero colocar uma ideologia de Estado, né, como eu já li sobre isso também, para que todos pensem desta forma, né? Nós não estamos falando de ideologia aqui, nós estamos falando de ideologia de gênero, por exemplo, como algumas pessoas colocam.
Nós estamos falando aqui de valores morais, né, e valores éticos também, né? Estamos falando de respeito e estamos falando de igualdade, e não de ideologia, né? Essa palavra ideologia, ela é muito forte, né? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Então, só continuando aqui, vamos ver quem está chegando aqui. Rian. Então, né? Entender que somos uma nação que foi forjada com base no racismo. Isso é importante. A gente não pode negar a nossa história, né? Não preciso nem voltar, porque vocês já devem ter estudado muito sobre isso, mas, né, a gente não tem como negar, né, que a nossa nação, ela foi forjada com base no racismo. Isso faz parte da história, e reconhecer a história, quando a gente fala de identidade, é a mesma coisa quando eu vou me analisar enquanto indivíduo. Enquanto eu nego a minha raiz, enquanto eu nego a história, a minha construção como identidade, ela vai ficando lesada, né? Enquanto eu não me reconheço. Então, por isso que é importante, né? Não interessa se se a minha história aqui, eu vou falar no subjetivo, né? Eu, Joélia, né? Eu tenho que saber, né? A história da minha família, quem foram os meus antepassados, independente de ter algo negativo ou não, mas eu preciso saber, porque daí vai haver um fortalecimento da minha identidade, né? A partir do momento que eu sei da minha história e que eu reconheço a minha história. Então eu passo a ser, né, isso na filosofia clínica é usado muito isso, né? Eu, Joélia, passo a ser um indivíduo mais forte perante o que possa vir a acontecer na minha vida, né? Porque eu tenho a minha identidade fortalecida, independente de ter tido algo negativo no meio dessa minha história, dessa minha construção ou não, né? E assim também é na estrutura da sociedade, né? A partir do momento que nós não reconhecemos, essa nossa identidade, ela fica fragilizada, né? Então aqui eu coloco, né? Primeiro massacrando os indígenas, né? Depois com a escravidão dos africanos. Então é importante a gente reconhecer e lembrar que isso faz sim parte da nossa história, mesmo que nós possamos olhar isso como negativo, né? E essa herança herdamos hoje, né? O que faremos? Eu digo aquilo que eu acabei de falar, o reconhecimento de que isso aconteceu é o primeiro passo, eu diria, o mais forte a ser feito, né? Nós não podemos negar, porque a história conta, né? E isso não é invenção, né? Houve, né? Na nossa região, né? Para que mais matança de bugres, né? Como eram chamados os indígenas, né? Que moravam aqui, né? Em todo o território brasileiro nós vamos ter, infelizmente, né? E isso é importante a gente afirmar, né? Que isso faz parte da história. Então, aqui eu trouxe alguns documentos que são utilizados, né, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnicas raciais, né, aqui no ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, também, que é um documento do Ministério da Educação, tá, que trata desse assunto. Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais, e daí, quando eu falo lá para vocês, né, que tudo é uma questão de interpretação, é quem pega esses documentos, e daí entra aí, né, o papel dos professores e dos gestores, de fazer a interpretação correta desses documentos, né, de saber como passar para frente, porque nós somos disseminadores, né, dessas interpretações que nós vamos fazer desses documentos, né? Por isso, a importância de se refletir muito e de pensar muito em qual vai ser o meu papel como agente transformador dentro da sociedade a partir disso que eu estou lendo. Assim,
vocês hoje também estão sendo convidados a partir dessa aula, né? Qual vai ser o papel de vocês enquanto agentes transformadores, cidadãos e cidadãs dentro da sociedade, né? A partir do momento que vocês hoje estão sendo chamados para essa reflexão um pouquinho de uma forma um pouco diferente, tá? Aqui um outro exemplo, né, educação escolar quilombola, né, as diretrizes curriculares nacionais também para essa educação, né? Aqui na nossa região, aqui próximo, que eu saiba, nós não temos, né, quilombolas, mas aqui na região de Criciúma, Içara, Araranguá, naquela região nós vamos ter, né, comunidades quilombolas, tá? Pessoal, e eu trago aqui também para vocês, eu gosto muito de ler biografias, eu tenho esse hábito, gosto mesmo. E eu trago para vocês algumas, vou trazer aqui 2 nomes, né? Nós teríamos uma lista aqui de pessoas para falar, né? Mas pessoas que fizeram a diferença, tá? E que fortalecem ainda hoje, né, a luta pela igualdade, por um olhar de igualdade, né, da sociedade, né, que luta por um espaço dentro da estrutura organizacional da sociedade, né, pelo povo negro, né, pela etnia, né, negra, e pela etnia indígena, que eu vou trazer mais fortemente hoje, da etnia negra, né? Então, o Martin Luther King, né? Eu coloquei como título aqui de uma reportagem que eu li, que é a trajetória do homem que mudou os Estados Unidos para sempre. Essa frase é forte, né? Mudou os Estados Unidos para sempre, né? E a gente vê recentemente aí o que ocorreu lá nos Estados Unidos e que suscitou novamente muitas manifestações pelo mundo todo, né? Porque, apesar de ter sido o marco, né, que fortaleceu a luta pela igualdade lá, a gente vê que ainda está tão impregnado dentro da sociedade que ainda esse convívio igualitário ainda, infelizmente, não acontece na sua totalidade. E eu acredito que nem vai acontecer tão cedo, né? Então, aqui há 52 anos era assassinado o pastor americano que fez da palavra sua arma contra o racismo e emocionou o mundo com seus discursos, né? Ele foi assassinado no dia 4 de abril de 68. História lindíssima. Quem tiver a oportunidade de ler a biografia dele, a biografia maravilhosa, né? Eu fico arrepiada quando eu lembro dele, quando eu lembro da outra figura que eu vou acabar mostrando aqui para vocês também. Eu fico muito sensibilizada, sabe? Pela coragem, né? Pela coragem e a indignação, né? Transformada em coragem, né? E usada com uma arma poderosa, né? Mas que, em tese, essa arma não deveria ser letal, né? E acaba virando uma arma letal para quem fala, né? Que é a palavra, o poder da palavra, né? Ele era um líder, né? E daí vem a importância, gente, que é algo importantíssimo para a nossa aula de hoje, que é a importância das lideranças sociais que vão surgindo dentro dessa sociedade estruturante que eu falei para vocês, né? As pessoas que vão ganhando poder, né? Através do seu carisma, e que vão ocupando esses espaços dentro dessa estrutura societal, e neste caso que eu trago para vocês, né, que usam desse espaço, desse poder, desse carisma, para ou para tentar fazer com que essa estrutura societal seja mais equilibrada possível, que foi o caso desse grande líder, tá? E o outro, que é a biografia que eu tenho sempre comigo, que é o do Nelson Mandela. Essa biografia aqui, gente, vocês precisam ler, tá? Porque é uma lição de vida, eu diria que todo mundo deveria ler, sabe?
Deveria ser uma leitura obrigatória para todos, independente de idade, enfim, né? Então, ele foi presidente na África do Sul, foi líder do movimento contra o apartheid, né? A legislação que segregava os negros, né, no país. Ele foi condenado em 64 à prisão perpétua, foi libertado, né, na década de 90, depois de grande pressão internacional. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 93, pela sua luta contra o regime de segregação racial. Né? Vocês sabem que na África do Sul, principalmente, né, essa questão da segregação racial, né, ela é fortíssima, né? Nesse período era mais ainda, né? E tem uma frase do livro dele, que eu coloquei aqui para vocês, que é uma frase grandiosa, né, que é reconhecida no mundo todo, e que faz a gente pensar, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. Lá no filme do Mandela, ele fala essa frase dele aqui, para o neto, né? Porque eles estão lá todos dentro da casa, né? Policiais protegendo eles, e a criança não entende por que tudo aquilo, por que nos odeiam, né? Porque a criança não entende, e daí ele diz, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela sua origem, pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender a odiar. E daí entra aqui, eu coloquei essa frase para fechar a nossa reflexão de hoje, né? Daí entra o papel da educação em todos os níveis, né? Desde lá da educação infantil até o ensino superior, né? Porque não é fácil educar, né? Mas mais difícil ainda é mudar esses conceitos a partir do momento que a pessoa passou ou recebeu todo esse ensinamento ao longo da sua vida. Né? Lembrem que eu falei para vocês, quando nós falamos da diversidade, do pai que estava no elevador, vou falar aqui de novo do exemplo que eu usei, né? Do pai que é homofóbico e estava no elevador, né, com um filho de 5 anos, e um amigo meu que é homossexual entrou no elevador, o menino olha para o pai e diz, pai, mas ele pode usar o mesmo elevador que a gente? Aqui em Orleans, né? Não estou falando de algo, lá, sei lá. Não, aqui em Orleans, no ano passado. Então, essa questão da educação, ela vem de casa, sim, e eu acredito fortemente que a escola, ela pode trabalhar isso, né? Vai ser uma luta, né? Porque nós temos lá a base da família tratando de um assunto de forma diferente, com valores diferentes, mas daqueles que a escola está trabalhando. Mas é uma luta que nós precisamos vencer, né? Para que as famílias também passem a pensar de forma diferente, certo? E eu vou colocar, mas antes de colocar a última frase, eu quero compartilhar uma outra tela com vocês. Vocês conseguem ver isso que eu compartilhei agora? Não, tá na mesma tela ainda. Tá na mesma tela, então eu tenho que tirar aqui e voltar, né? Eu pensei que só eu mudando já bastava. Quando eu falo lá da Lei 10.639, que é a lei que vai falar da importância da erradicação do racismo, né? Nós temos que pensar nisso que eu destaquei aqui num dos sites aí que falam sobre a forma de interpretação, né, da lei, né? E traz esse pensamento que eu gostaria de deixar aqui para vocês também hoje, tá? A discriminação racial no Brasil é responsável por parte significativa das desigualdades entre negros e brancos, mas também são das desigualdades sociais em geral. Essas diferenças são resultado não somente da discriminação ocorrida no passado, mas também de um processo ativo de preconceitos e estereótipos raciais
que legitimam cotidianamente procedimentos discriminatórios, preconceitos e estereótipos raciais. Isso é muito forte, né? A persistência dos altos índices, né, de desproporções raciais compromete a evolução democrática do país e a construção de uma sociedade mais justa e coesa. É importante colocar isso aqui, gente, porque, né, quando a gente fala, a gente não pode perder um livro, eu acabei guardando na minha estante, mas não me recordo onde eu coloquei agora, senão eu ia mostrar para vocês, mas na semana que vem eu trago aqui, tá? É um livro do Edgar Morin, que é um francês que está erradicado na Espanha já há muito tempo, tem 99 anos, mas ainda está na ativa aí, dando palestras, enfim, né? E ele escreve sobre a complexidade, né, da sociedade, do mundo em que nós vivemos, né? E ele fala que a fraternidade, ele usa, esse último livro que eu li dele, na semana que vem eu vou trazer para vocês, que a fraternidade talvez seja, na visão dele, diante de tudo que ele tem visto, né, diante de tanta maldade, né, a fraternidade vai ser a cura para a crueldade. Ele usa essa frase, né? Justamente por isso, né? Esse olhar fraterno não é quando a gente fala em fraternidade, muitos de vocês talvez possam estar ligando a religião, né? Mas ele fala da fraternidade não com vínculo na religião, tá? Ele fala baseado na epistemologia da palavra fraterno, né? Então, eu olhar para o outro, não com pena, né? Mas eu olhar com igualdade. E quando ele diz que vai ser, talvez, né, a solução para nós vencermos a crueldade no mundo, é nesse sentido. Quando eu coloco, enquanto membro da sociedade, enquanto cidadão, né, ideologias, e isso é uma escolha natural nossa, de nós acreditarmos em ideologias, né? Mas nós precisamos estar atentos às ideologias às quais nós vamos nos familiarizando ou nos identificando ao longo da nossa existência dentro da estrutura da sociedade, né? Até que ponto essa ideologia colabora para que esse senso de fraternidade ocorra de verdade, né? E até que ponto que essa ideologia pode me separar, né, do que o conceito do ser fraterno diz, né? Então, eu, enquanto indivíduo, eu preciso ponderar isso, né? E isso é algo muito forte, né? E que exige estudo também, né? Então, quando né, a gente opta por participar ou por estudar ou por fazer parte de determinada linha ideológica, é muito importante que se faça um estudo, mas um estudo mesmo, de pegar documentos e de ver, né, de ter entendimento do que significa esse viés ideológico que eu pretendo seguir, né? E isso para a estrutura da sociedade é muito importante, né? Nós estamos cada vez mais vendo dentro da estrutura da sociedade a falta dessa intelectualidade também, né? Porque o ser intelectual faz parte da formação cultural do indivíduo, né, dentro da sociedade. Enquanto mais cultura, né, quanto mais acesso a leituras, né, quanto mais interesse em entender, né, eu vou me tornando um cidadão politizado, né, politizado e não politiqueiro, né, bem entendido isso. Então, esse cidadão politizado, que lá os antigos gregos, né, os filósofos, desculpa, eu já falei tanto hoje que já estou travando a língua. Os filósofos gregos, eles vão falar da política justamente disso, e da importância do cidadão politizado, né, de estar politizado, para poder trazer esse equilíbrio
na estrutura societal, certo? Na semana que vem, nós vamos falar mais sobre essa questão de gênero, tá? Eu vou estar aqui com alguns convidados na nossa aula e vão abordar essa questão também com vocês, certo? Vai ser bem importante a participação de todos, que vai ser a nossa última aula da disciplina, depois nós vamos ter só a avaliação, né? E eu quero deixar aqui, antes de nós encerrarmos a nossa aula, essa pergunta, né? E você, né? E agora eu quero deixar aberta essa pergunta para vocês me responderem, né? E não tenham medo de falar, tá? Quando eu falo dessa questão étnico-racial, ou quando eu coloquei isso como tema da aula, né? O que veio à mente de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Como vocês se enxergam, né? Falando sobre isso, né? Eu quero ouvir isso de vocês, para a gente sair mais amadurecidos ainda dessa nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou fechar aqui e vou pedir para que vocês façam a participação de forma voluntária, certo? Vamos lá? Professor, Quem é? é o Ian, da turma de sistemas. Muito bem. Eu acho que é essencial essa aula sobre racismo e sobre as questões raciais, porém eu acho muito triste isso ser essencial na nossa sociedade, porque a gente tem sim um racismo estrutural dentro de cada um de nós. Você pode falar que você não é racista, mas você olha assim diferente, mesmo tendo qualquer tipo de criação, numa escola particular ou numa pública, numa casa que você tinha condições ou numa casa que você não tinha condições. E é muito triste isso. Não tem como sentir na pele, mas as pessoas negras ou pretas, no caso, ou mestiças, elas são a maioria e são tratadas como diferentes. E eu acho que é, sei lá, inaceitável na minha visão. Uhum. Eu, tipo, mudar isso a todo dia, a todo momento. Às vezes, óbvio que a gente falha, mas a gente tem que tentar aprender com isso. Uhum. A questão da raça, mas também gênero e orientação sexual. Uhum. Não vai fazer. A gente não tem como olhar pela pessoa por nenhum desses três aspectos, mas sim ela como um ser humano, poder inserir ela na sociedade de qualquer forma. Se ela for homossexual, se ela for mulher ou se ela for uma pessoa de outra cor. Acho que isso é essencial para todos nós. Uhum. Muito bem. Quem falou mesmo, desculpa? Ian Manuel, da turma de Rian? sistemas. O Rian Manuel, que joia, que bom estar participando bem. Deu tudo certo, Rian? No Deu tudo fórum? certo. Eu Que consegui bom. postar. Eu falei com ele lá, ele arrumou na hora. Que bom, que bom. Muito importante essa tua colocação, tá? Eu vou repetir de novo, né, o que eu falei sobre como nós estudamos a idade estruturante, né? Ao longo da nossa história, nós fomos estruturados também dessa forma, né? Para enxergar isso dessa forma, né? Eu, em 2015, eu acredito que eu já falei isso para vocês, me perdoem, mas eu gosto sempre de relembrar. Como eu falei da minha família, de fato, a nossa educação sempre foi para o olhar. Se eu falar para vocês que eu fui educada em casa pelos meus pais, pela minha avó que cuidava da gente, porque a minha mãe é professora aposentada hoje, né? Mas ela se ausentava para ir para a escola e meu pai ia trabalho dele na marcenaria e nós ficávamos com a minha avó. Né? E se eu disser para vocês que eu fui educada de forma diferente, eu estou mentindo, né? Porque tanto a educação da minha avó e dos meus pais sempre foi para uma relação de igualdade e nunca de um olhar diferente. Então, eu sou grata a eles porque eu não tenho medo algum de falar sobre isso, né? E eu lembro que nós sempre tivemos
a relação de amizade com pessoas diferentes, de diferentes cores, de diferentes religiões, de diferentes estilos de vida, de forma igualitária, né? E isso nunca foi problema para mim, para os meus irmãos, né? Só que a gente via e convivia com pessoas diferentes, né? Que pensavam diferentes. E eu vou dizer para vocês que em 2015, quando eu fui fazer um trabalho com os imigrantes haitianos aqui de Orleans, um trabalho que eu desenvolvo até hoje ainda, mas lá de forma mais forte, agora não tanto, devido a essas questões aí da pandemia que parou tudo, né? Mas em 2015, quando eu fui fazer um trabalho, era uma pesquisa que nós estávamos no Unibave, porque surgiu, né, na época, 2015, aqui para Orleans, nós estávamos recebendo os primeiros imigrantes, 2014, 2015, mas eles já estavam vindo antes disso, né, para o Brasil, né? Mas quando eles começaram a aparecer aqui e foram sendo empregados em empresas aqui da região, começou a surgir, não só aqui, mas em outras regiões do estado de Santa Catarina, em outros estados brasileiros, dúvidas de que se não seria uma escravidão legalizada. Por que que se usava essa frase? Pela diferença que eles eram tratados nas questões trabalhistas. E daí, quando veio essa indagação, surgiu a necessidade de nós fazermos uma pesquisa com os imigrantes daqui, né, para saber se isso realmente existia ou se era história, né, ou se era alguém que estava tentando aí despertar aí essa polêmica, né. E daí eu me aproximei da comunidade haitiana aqui de Orleans, e vou dizer para vocês que só fortaleceu ainda mais aquilo tudo que eu recebi de valores e de formação durante toda a minha educação, né? O respeito, né? De entender, né? A dor do outro, de entender a dificuldade do outro, porque eles não estavam sofrendo aqui só com a questão, muitas vezes, da diferença de cor de pele, tá? Meu filho acordou e chegou aqui. Eles não estavam sofrendo só com a relação das diferenças de cor de pele, de cultura diferente, né? Vem aqui com a mamãe. Vem aqui, ó. Eles estavam sofrendo também com a aceitação, porque muitos deles eram vistos como pessoas que estavam aqui ocupando o trabalho de um brasileiro, por exemplo, né? E daí eu comecei a acompanhar como é que era a vida deles, né? Uma vida subhumana, que muitos, quando chegaram aqui, os primeiros, infelizmente, eles tinham que viver assim, porque eles vieram, não porque eles vieram porque eles queriam mudar de país, né? A conversa que nós tínhamos com eles deixavam isso bem claro. Eles saíram porque eles se obrigaram, né? Aquelas sucessão de catástrofes naturais que ocorreram lá destruíram o Haiti, né? Não tinham emprego, eles tinham pessoas lá precisando de dinheiro, e sair pelo mundo foi uma das vias que eles acharam para conseguir mandar um pouco de dinheiro para quem ficou, né? Só um minutinho, pessoal, bem rapidinho, tá?
Desculpa, gente, mas em casa, infelizmente, pode acontecer esses imprevistos, né? Então, eu comecei a acompanhar com eles todas essas questões, né? Que ultrapassam, né? Algumas barreiras que muitas vezes nós não entendemos, nós não paramos para entender, e a gente acaba julgando sem ir para a raiz, né, da questão, né? E isso é algo que incomoda, que é complexo e que eles estão fazendo parte da estrutura da nossa sociedade. Então, nós precisamos entender esse processo, né? E eles sofrem, com certeza, continuam sofrendo, né? Mas eu, Joélia, enquanto eu vou fazer minha parte com eles, sem dúvida, continuar fazendo, né? Mas eu acredito que todas as pessoas precisam, né, fazer a sua parte dentro da sociedade em todas essas questões, né? Mas eu quero ouvir mais de vocês, vamos lá. Mais alguém pode falar? Vamos lá? Sou eu? Pode falar. Tá, olha só. Eu sempre, como é que eu posso dizer? Sempre vi as pessoas como iguais, vamos supor assim. Uhum. E eu não entendo como que uma pessoa pode não gostar de outra só porque tem uma cor diferente, entende? Eu acho que isso, no caso, vem da educação das pessoas. No caso, os pais que ensinam, vamos por assim. E vamos supor, se todos os pais ensinassem de uma forma correta, se tivesse uma educação correta, eu acho que talvez isso poderia diminuir um pouco, né? Uhum. Mas uma opinião mesmo. Uhum. Muito bom, Bruno. E é exatamente isso, tá? Às vezes, eu me pego, eu não sei se vocês já assistiram, tem um filme que fala sobre a antiga Grécia, sobre Alexandria, que é Ágora. O filme é Alexandria, na verdade, é o nome, né? Em que os gregos lá, quando estão tendo a sua biblioteca invadida e destruída, né? Com todas as suas pesquisas, né, com o que nós temos hoje de desenvolvimento de ciência, surgiu de lá, né, da Biblioteca de Alexandria, que depois os romanos acabaram ficando com o que restou, né, da biblioteca, e esses estudos foram lá para dentro dos mosteiros, dos seminários, que hoje nós chamamos, mas antigamente eram os mosteiros, né? Então, isso faz parte da nossa história científica também, né? E lá no filme, em determinada parte do filme, um daqueles filósofos, né? Ele olha para o outro e diz: onde foi que nós erramos, né? O que não foi certo, né? Naquela época, o erro deles foi segregar a educação, o acesso à educação, né? Que eles tinham, né? Quem é que podia ir para a escola naquele período, né? Eram os líderes políticos ou os filhos dos líderes políticos, os filhos dos líderes religiosos ou filhos de famílias ricas, né? Os escravos e os pobres, né? As pessoas pobres não podiam frequentar, né, as escolas, né? Então, quando ele fez aquela pergunta, onde foi que nós erramos, o erro foi ali, né? Foi nesse ponto, né? Foi não dar esse acesso ao saber para todos, né? Por isso que a resposta veio de forma violenta, contrária justamente à biblioteca, né? E eu acredito que o erro é justamente nessa questão da educação, Bruno, que tu colocou, porque nós precisamos trabalhar isso sim, né? Então, às vezes eu me pego, fazendo para mim mesma essa pergunta, onde é que a gente errou, né? Quanto tempo de escola pública que nós temos, por exemplo?
né? E qual é o papel, de fato, da escola na educação do indivíduo, na formação do indivíduo? Me parece que muito pequena, muitas vezes, né? E essa participação, ela, para mim, a resposta que eu tenho é que essa formação, ela não pode ficar só com a escola. Essa formação, ela precisa estar presente em todas as instituições que compõem a estrutura da sociedade. Então, essa formação para olhar o outro de forma igual, né? Para olhar o diferente de forma igual. Essa educação antirracista que existe, sim, né? É para acabar com a violência de gênero, por exemplo, né? A discriminação de gênero. Então, a resposta que eu encontrei diante de tudo que eu tenho estudado ao longo da minha vida é de que essa educação, ela vai além dos muros das escolas, né? Ela precisa ir para todas as instituições que compõem a estrutura da sociedade, né? Para os grupos, para as igrejas, para os clubes, para os movimentos, enfim, né? Para tudo que compõe a estrutura da sociedade, precisa sim discutir isso. E muito me preocupa quando alguma liderança forte, e daí, lembrem que eu falei lá das lideranças, né? Muito me preocupa quando eu vejo alguma liderança que exerce algum carisma sobre determinados grupos dentro da sociedade, fala o contrário. Né, ou prega aí sim, prega a sua ideologia como sendo a correta, e essa ideologia, ela não está, ela não reconhece a presença do negro, ela não reconhece, né, do negro, do africano, ela não reconhece a história do indígena, ela não reconhece a história da mulher, ela não reconhece a história do diferente como estruturante da sociedade, e isso daí me preocupa. Né? Então, nós que pensamos diferente, quando nós nos negamos a falar sobre isso, no local onde nós estamos sendo coniventes com essas pessoas, né? É claro que com muito cuidado, né? A gente precisa abordar essas questões dentro dos grupos aos quais nós fazemos parte, né? Alguém me perguntou numa aula, né? Foi na live que eu fiz sobre diversidade. Alguém perguntou o seguinte, né? Qual é a opinião, né? Se presenciasse, por exemplo, uma situação, né, de agressão verbal ou física contra a mulher ou contra uma pessoa negra, ou enfim, né? Qual era a minha sugestão, né? Que a pessoa intervisse na hora, não, né? Por que não? Né? Porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando, então a gente pode sim também sofrer a agressão física, né, dessa pessoa, a gente não sabe, a não ser que eu conheça a pessoa que está ali agredindo, enfim, né? Mas qual é a posição correta? É a denúncia. A denúncia, sim, a gente tem que fazer, né? Isso é o meu direito e o meu dever enquanto cidadão. Se eu estou vendo e eu não estou fazendo nada, aí eu estou sendo conivente, né? E hoje, ainda mais na estrutura que nós temos, que essa denúncia, ela pode ser anônima, né? Ah, professora, mas eu não vou denunciar porque é meu conhecido, é meu vizinho, A denúncia pode ser anônima, né? E é importante se fazer essa reflexão, né? E se trabalhar, porque eu não vou ficar aí catando quem está dentro da sociedade, quem está cometendo esses crimes, para fazer denúncia, mas eu posso, enquanto formadora de opinião, enquanto estudiosa, enquanto aluno, enquanto professor, né? Eu posso estar levando essas reflexões para os grupos aos quais eu faço parte, né? E é possível se fazer,
nessas reflexões, e quando eu falo que as instituições que compõem a sociedade, não somente as instituições de ensino precisam tratar desses assuntos, é porque eu acredito que o indivíduo, a formação do indivíduo, ela não vem só da família, da escola. A formação do indivíduo, ela sai de todos os grupos aos quais aquele indivíduo faz parte. Então, por isso que nós precisamos ter esse cuidado, tá? Pessoal, eu não sei se alguém do grupo aqui pensa diferente de tudo que foi discutido e gostaria de falar. Pode falar e pode dar a sua opinião, né? No semestre passado, eu tive um aluno que nós estávamos, foi na aula anterior, que nós tratamos das diferenças. E eu citei, né, que ele disse, professora, mas eu não consigo achar normal ser homossexual, ou ter que conviver com um homossexual, né? Aí entra a questão da relação de tolerância e de respeito, né? Trabalha isso com, né, foi a minha resposta para ele, né? Trabalha isso em ti, para que tu possa, né, estuda, lê sobre o assunto para te conhecer melhor sobre a realidade, né? Era o caso que ele citou, né? E nesse meio tempo, enquanto tu estás estudando, estás pesquisando sobre isso, trata com respeito, né? Olha com um olhar de respeito, que isso já ajuda, né? Para uma convivência pacífica dentro da sociedade. Pessoal, alguém mais gostaria de falar sobre o assunto? Senão nós vamos encerrar por aqui hoje, tá? Eu não vou deixar atividade relativa a essa aula de hoje, porque nós vamos fechar essa aula de hoje na semana que vem. Como eu falei, nós vamos ter alguns convidados para falar também sobre a questão de gênero, sobre a questão racial e sobre a questão de gênero, na semana que vem ainda, tá? E daí, na semana seguinte, que nós vamos falar que nós vamos estar fazendo uma atividade daí avaliativa para fechar a disciplina, tá ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrar. Eu vou estar aí postando a aula, né, de hoje no ambiente virtual. É só o tempo de eu baixar ali no YouTube para disponibilizar a aula para vocês, tá? Vou deixar um fórum aberto, que é um fórum tira dúvidas ou de discussões que, de repente, vocês não quiseram levantar aqui na aula, mas se quiserem colocar lá, né? E quem entrou agora ou quem entrou já com a aula em andamento, pode estar assistindo a aula e se surgir dúvidas ou se quiser também falar sobre o assunto, exponham lá, tá? Sem medo, gente, porque é uma construção, como eu falei para vocês. Ah, professor, eu não concordo com o que foi falado hoje aqui sobre a questão do racismo, porque eu acredito que o racismo no Brasil não existe mais. Coloque lá no fórum, tá? Coloque, dê sustentação, né, para o porquê que não acredita, por exemplo, que acha que é falado em demasia, enfim, tá? Eu sou bem democrática, quem me conhece bem sabe disso. O que é importante é a opinião de vocês para que haja realmente esse amadurecimento intelectual, que é o que nós queremos, tá? Então, eu vou, na sequência que eu postar a videoaula, eu vou abrir ali o fórum, e eu vou colocar como fórum tira dúvidas, mas não é só para tirar dúvidas, não. Se quiser colocar também a sua opinião sobre o que foi discutido hoje durante a aula, pode colocar que a gente vai estar debatendo ainda lá no fórum, tá ok? Então, uma boa noite a todos e aguardo vocês na próxima semana, tá? A gente vai marcar para esse horário das 7h30, que eu acredito que fica um horário melhor para todos estarem acessando, tá? E vamos estar aí com 2 convidados participando da nossa aula, então. Tá bom? Um grande abraço a vocês, todos. Boa noite, tá? Boa noite. Oi. Boa noite.